sou o Chafik Gibelli, psicanalista há 20 anos. Hoje é dia 20 de maio de 2022, agora são 11 horas e 40 minutos. Eu estou falando aqui da cidade de Capelinha, Minas Gerais, próxima a Diamantina. E resolvi hoje postar esse vídeo a respeito da minha biografia. Algumas pessoas bem mais jovens do que eu ingressaram em alguns percursos psicanalíticos e às vezes questionam, né, qual é a credencial de fulano e de ciclano. O mundo tem 7 bilhões de pessoas e ainda tem gente que pensa que ele deveria conhecer todo mundo e quem ele não conhece não existe, né? Normalmente isso é característico dos narcisistas, e eu tenho um vídeo aqui que eu falo desmascarando os narcisistas. Eles se acham o centro da galáxia, né, o centro do universo, e tudo aquilo que não tiver sob o controle dele, sob o conhecimento dele, então não existe. Mas não é só isso não, eu também gostaria de deixar aqui registrado como forma de carinho e apreço pelas milhares de pessoas que já passaram pela minha vida, né? Eu, ao longo desses 20 anos, eu já capacitei mais de 11.500 pessoas, está lá registrado na minha plataforma de ensino. Também fiz mais de 2.000 atendimentos nos últimos 17 anos e formei, capacitei aproximadamente uns 250 psicanalistas, renomados juízes, dentistas, médicos, psicólogos, profissionais da área de educação, assistente social, das mais diversas áreas do conhecimento, passaram pelo nosso percurso psicanalítico, e eu gostaria de compartilhar com vocês então a minha biografia, tá bom? Vamos lá, eu fiz uma colinha aqui, vou estar olhando para a tela para poder ler, porque é bastante coisa. Afinal de contas, eu já estou agora em 2022, eu estou com os meus 53 anos de idade. Já vivi alguma coisa, eu preciso de colinha para saber exatamente tudo que eu vivi, tudo que eu fiz, as minhas formações. Então, se você quer saber um pouco mais da minha história, fica aí comigo até o final desse vídeo. Eu sou nascido em Lavras, zona da mata de Minas Gerais, e nasci no ano de 1969, hoje eu estou em 53 anos. Meu pai libanês, original do Líbano, de Beirute. Ele faleceu em 2016, aos 75 anos, de Guillain-Barré. A minha mãe, mineira, descendente de árabes, né? O pai dela libanês, a mãe mineira, também de Santos Dumont. A minha mãe faleceu em 2018, aos 73 anos, de cirrose hepática, em função de uma transfusão de sangue que ela recebeu em 1984, e naquela época ainda não tinha os exames. Minha mãe nunca bebeu, mas ela contraiu hepatite C, o que provocou a cirrose no fígado dela, né? Eu sou o primeiro filho de 4 irmãos, tem mais 2 irmãos homens, né? O Nasser e o Samir, e uma irmã, a caçulinha, a Samira, né? E nós moramos em Belo Horizonte de 1970 até 1979, portanto 9 anos. O meu pai trabalhava no ramo de restaurante, né? Eu morei lá na Sagrada Família. Em 1977, os meus pais mudaram para Guarapari, no Espírito Santo, onde meu pai teve uma construtora, e nós ficamos lá até 1979, quando ele mudou para Santos Dumont, e nós ficamos lá de aproximadamente 80 até 84, 85 aproximadamente. Em Santos Dumont, meu pai teve uma padaria, uma grande padaria, teve pastelaria, teve uma loja de roupa, chamava Amor Perfeito, né? Teve também uma loja, uma franquia, daquela franquia de perfumes L'Acqua di Fiore, né? Uma loja de perfumes. E depois de um tempo, nós ficamos ali 5, 6 anos, né? Na cidade de Santos Dumont. Ali eu fui lobinho, né? Participava dos grupos de escoteiro daquela cidade. E então o meu pai recebe um convite para retornar para Belo Horizonte. Então nós ficamos sempre nesse percurso, né? Guarapari é o quintal de BH praticamente. Então a gente ficou ali de Belo Horizonte, Guarapari, no período de 1986 até 1998, né? Foi um período longo, de aproximadamente 28 anos ao todo,
né, que a gente ficou ali. Mais ou menos uns 9 anos em cada cidade, tá? Mudava com certa frequência. Meu pai, né, esse espírito empreendedor dele, sempre observando bons negócios, e essa política maluca, sempre com os seus altos e baixos, né, pouco importando de modo real e fatídico para a população de modo geral. Então a gente sempre que havia um aperto, ele se mudava para buscar oportunidades melhor, né? Então em Belo Horizonte nós ficamos ali 9 anos depois da vinda de Santos Dumont. Nós voltamos para Belo Horizonte, onde meu pai voltou a trabalhar com o restaurante da família, depois pegou uma concessão do Clube Libanês. Em 1988 eu fui para o Exército, eu fui servir a 4ª Brigada de Infantaria Motorizada, ali no Barro Preto, né, em Belo Horizonte. Com poucos meses eu já fui indicado para fazer o curso de formação de cabo na arma de comunicação. Então eu fui para a 4ª Ciacona Pampulha, ali atrás do Mineirão, né, saí na primeira baixa com um diploma de honra ao mérito, sem qualquer problema, né, ou transgressão, ou sem qualquer alteração, assim dizer. E hoje ainda frequento um grupo no WhatsApp dos irmãos de farda daquela época de 88, né? Então, irmãos aí há mais de 33 anos que a gente se conhece, e nós estamos num grupo do WhatsApp reunido lá com mais de 40 soldados que serviram juntos, né? É uma grande família que a gente tem. Em 1989 nasceu a minha filha Laila, a primeira filha, né? Em 92 nasceu o Arthur. Eu tive que mudar para Guarapari, eu dei baixa no quartel, não é? E tive que mudar para Guarapari em função de uma nova vida, de casada, aquela coisa toda, e buscando ainda uma formação, buscando ainda uma sobrevivência. Fui trabalhar numa lanchonete que a gente tinha lá, de nome Mileto, até hoje tem, mas é a versão 2, né? Muito mais avançada, aprimorada, que hoje está sob a direção do meu irmão Nasser, né? O segundo aí da fila, o 02 da família. Então, lá também eu aprendi com um grande amigo, José Carneiro, dono do SOS dos Fogões em Belo Horizonte. Ele me levou para trabalhar para ele. As dificuldades financeiras eram grandes no início da vida de casado, né? Primeiro casamento, recém saído do exército, sem muito estudo ainda por enquanto, e buscando a sobrevivência no dia a dia, né? Em 1994 eu tive a oportunidade de abrir uma construtora em Guarapari, no Espírito Santo. Fiz um prédio lá, e logo em seguida comprei um terreno para fazer o segundo prédio. Aí veio uma doença terrível. Eu tive um rompimento de uma úlcera no esôfago e muito estresse, muita ansiedade, muita agitação, aquela correria, não é? Pouca disciplina, poucas técnicas para lidar com o estresse, e acabou eu tendo uma hemorragia interna. Fiquei internado muitos meses, fui fazer um tratamento, dali abriu portas para uma depressão profunda. Fiquei em tratamento durante muitos meses, né? E isso esse quadro agravou com a morte do meu avô no Líbano, a morte de um grande amigo construtor em Guarapari. Foi assassinado por um dos pedreiros que trabalhava na obra, por causa de atraso de 6 horas num pagamento. Era para estar com o dinheiro às 2 horas e ele não conseguiu o dinheiro. Foi chegar às 6 horas da tarde e o pedreiro que estava na obra descarregou um revólver 22 nele por causa desse atraso, né? E aquilo me abalou muito, porque eu também tinha alguns atrasos. E aí eu falei assim, isso vai acontecer comigo se eu atrasar. E aí aquela ansiedade, aquele desespero maluco de ter o dinheiro para pagar as coisas no momento certo sempre foi muito ruim, né? Uma família que sempre prezou pela pontualidade, e isso é um motivo de muito estresse, né? Logo em seguida veio a separação dos meus pais, uma crise também no governo. Não sei se foi governo Sarney, os preços aumentavam todos os dias, 2, 3 vezes por dia, uma inflação gigantesca, né?
e então não tive condições de suportar tudo aquilo, doença, problemas profissionais, problemas financeiros principalmente, problemas familiares, e aí então veio a minha separação. Então eu entrei no meu tempo de deserto, e foi aí que eu despertei a minha curiosidade sobre os problemas mentais, sobre depressão, sobre qualidade de vida, sobre saúde, né? Pelos males e tormentos psíquicos e pela qualidade de vida, né? Será que tudo vale a pena? Será que o que é prioridade sua? O que vale a pena você manter? Será que a família, as relações, a sua saúde física, a sua saúde mental, a sua saúde espiritual, o que é prioridade para você? Eu sempre tive esse questionamento, né? E aí de repente a gente não tinha nada. E de repente você se vê sem nada, você querendo fazer as coisas, né, para sustentar todo o sistema, e daí a pouco você não tem nada do sistema e você se vê sozinho, você se vê isolado, extremamente cobrado, porque o sistema ele é feito não para que o sujeito prospere, mas para que o sujeito dê lucro para o sistema. Então ele não quer que você esteja numa zona de conforto, ele não quer que você fique tranquilo, sereno, em paz. Ele quer que você fique ansioso, preocupado com o que tem que pagar, com o que tem que comer, com o que tem que fazer, com o que tem que sabe? Então o sistema ele vai trazer essa característica, né, dessa vida corrida do dia a dia, e que acaba com todas as outras coisas que normalmente a gente deveria ter. Então foi quando eu tive o contato com a psicanálise, já lá em 1995, 96, quando eu comecei a psicanálise com a doutora Jussara, uma psiquiatra do Hospital das Clínicas de Belo Horizonte, que fez o meu tratamento, né, da depressão, daquela questão toda. Foi toda uma clínica multidisciplinar, porque eu tive sangramento interno, e tive terapeuta ocupacional, teve psicóloga, teve psiquiatra, teve gastro, né? Então todo o aparato médico daquela época, eu fui muito bem atendido, fui muito bem tratado, e me encantei com tudo aquilo, e não sabia se eu ia ser médico, se eu ia ser psiquiatra, se eu ia ser terapeuta ocupacional, se eu ia ser um psicólogo. Ali eu me encantei, eu falei, eu queria ser um de vocês, porque eu acho lindo esse trabalho de vocês. E então acabei me enveredando ali pelos estudos da psicanálise, né? Doutora Jussara, uma grande inspiração, já desde aquela época não tenho contato com ela, né? Fiz mais de 300 horas de análise terapêutica de 1996 até 98, em 2 anos, mais de 300 horas de análise terapêutica, né? Então, em 98, eu tive uma mudança. Eu estava em Belo Horizonte, mudei para Brasília. Minha mãe já tinha separado do meu pai, ela foi para Brasília e eu fui morar com a minha mãe, né? Também para fazer um tratamento de depressão lá com um grande amigo da família, né? E o renomado psicólogo, psicanalista, Dr. Enoque Almeida Guimarães, que foi uma pessoa fantástica, ele teólogo, pastor da igreja presbiteriana, já faleceu há alguns anos, mas ele fez a minha terapia, e ele era o pastor da igreja que a minha mãe frequentava, lá no PSU, né? Uma periferia do Distrito Federal. Então eu fiquei em Brasília de 1998 até 2008. Então foi um tempo assim muito intenso, de muitos aprendizados, e eu precisava reaprender tudo, eu precisava recomeçar tudo na minha vida, né? Já estava ali sem finanças, sem vida familiar, toda desestruturada praticamente, sem profissão, sem acesso aos filhos, uma confusão tremenda, né? E com aquela dor no peito que a gente fica querendo entender. E era o caminho pior que eu podia fazer, era querer entender o que estava acontecendo. A pior coisa que a gente pode fazer é querer entender o que está acontecendo, porque quem fez o quê, né? Então a gente tem que pular essa parte, tá?
Tá tudo certo, tudo é como tem que ser, cada um faz aquilo que dá conta de fazer naquele momento, naquela circunstância. Ninguém agiu errado, ninguém foi o malvado da história, ninguém foi o vilão da história. Tá? São as coisas que acontecem normalmente, é coisas da vida, mas a gente sempre fica querendo encontrar um responsável, ou seja, quem foi que furou a minha bolha de ilusões, não é? E essa é uma busca desnecessária, tá? Então, em 1998, eu ingresso no percurso psicanalítico freudiano pelo Instituto Ímpar de Brasília. De 1998 a 1999, eu ingressei no Seminário Maior de Teologia da Faculdade de Antioquia Internacional. Em 99, trabalhei no Centro de Referência Socioeducativo Granja das Oliveiras. Fiquei 3 anos lá, no Serviço de Assistência Social, né, até 2002, de 99 a 2002. Em 2001, eu concluí a minha formação em psicanálise pelo Instituto Ímpar de Brasília. Eu já tinha ali pelo menos umas 400, 500 horas de análise terapêutica. Fiz aproximadamente 5 anos do percurso psicanalítico, sendo 3 anos oficialmente registrado como aspirante a psicanalista, e foi então que eu concluí em 2001. Tá? Em julho de 2002, eu concluí, no ano seguinte, né, eu concluí o Seminário Maior em Teologia pela Faculdade de Teologia Antioquia Internacional, Dr. PhD, Dr. Roberto dos Santos. Em 2002 nasceu a minha filha, a minha terceira filha, né, a Ana Miriam. Também em 2002 eu coordenei e fui facilitador do curso breve de Psicanálise Aplicada à Educação, um projeto que eu tinha criado junto com o Instituto Ímpar de Brasília, tendo iniciado meus estudos sobre a síndrome de burnout em professores. Ministrei várias palestras em várias escolas ali, né, da região do Distrito Federal, depois fui para outros estados ministrando essa palestra em grandes seminários. Lancei a primeira cartilha sobre o tema na internet, tá? Essa cartilha está disponível ainda, cartilha sobre síndrome de burnout em professores, ela é de 2008. O meu nome é extremamente citado, muito amplamente citado aí em diversas faculdades de medicina, de enfermagem, de pedagogia, de psicologia. Se você colocar o meu nome aí, Chafik Gibelli, no Google, você vai ver mais de 2.000 citações diretas, né? Se você for procurar, isso vai dar mais de 8, 10 mil citações aí. Então, o meu nome é citado porque eu desenvolvi um questionário adaptado da doutora Cristina Maslach, para a identificação da burnout, né? E encaminhamento, claro, para os profissionais devidos. Então, é um instrumento de avaliação muito utilizado por médicos, que até então, naquela época, havia muita confusão entre o que era a síndrome de burnout, o que era depressão, o que era ansiedade. Então, muitas vezes, o médico tratava a burnout como depressão, e professores ficavam assim 6, 7, 8 meses fazendo tratamento sem qualquer resultado, porque estava tratando de forma equivocada. Então, esse instrumento ajudou a fazer uma avaliação mais minuciosa para poder distinguir o que era ponto comum da burnout, o que era ponto comum da ansiedade, o que era um ponto comum da depressão. Separado isso, dava para caracterizar o quadro da síndrome de burnout nos critérios médicos, claro, e então a intervenção era totalmente diferente da depressão e da ansiedade, tá? E isso ajudou bastante. Eu fui convidado para fazer vários seminários sobre o burnout em vários locais, tá? Então, eu criei um vídeo assim muito básico. Na época eu nem entendia dessas coisas, né? Em 2008 eu criei um vídeo muito simplesinho, muito rudimentar, vamos dizer assim, apenas com imagens, uma música de fundo, mas ele explicava exatamente assim para qualquer pessoa entender o que era a síndrome de burnout. Esse vídeo está no YouTube aí, e ele alcançou, hoje ele está com mais de 117 mil visualizações, tá? É só colocar lá síndrome de burnout, Chafik, que provavelmente vai aparecer ele lá. Também eu comecei a desenvolver um trabalho da psicanálise aplicada à leitura do desenho como instrumento de avaliação psicopedagógica. Psicopedagogia, assim, muito no início aqui no Brasil, sem muitos instrumentos, sem muito material
referência bibliográfica no assunto, e ficava aquela coisa, quem é que pode ser psicopedagogo? Só o psicólogo. O pedagogo não pode ser psicopedagogo. Psicopedagogia é uma área, é uma especialidade da psicologia, não era, tá? Então eu desenvolvi um instrumento que pudesse o não psicólogo estar aplicando e que não caracterizasse um teste de psicodiagnóstico ou um teste de psicométrico, nada disso. Não era teste de prerrogativa do psicólogo. E até hoje eu ofereço esse curso, Psicanálise dos Desenhos, né, um dos primeiros no Brasil nessa temática. Eu tenho desenhos recolhidos aqui há 14, 15, 16 anos, né, 12 anos, tem muitos desenhos aí, e venho acompanhando muitos profissionais através disso. Em 2002, eu criei o fluxograma de atendimento psicopedagógico, e que foi amplamente difundido nos cursos de graduação em pedagogia e nas especializações de psicopedagogia. Esse fluxograma está disponível aí e é um passo a passo de como você fazer uma avaliação psicopedagógica, é bem interessante. De 98 a 2002, 4 anos, eu atuei como assessor do teólogo, psicólogo e doutor em psicanálise, professor Dr. Enoque Almeida Guimarães, um grande amigo, né, falecido, bem como auxiliar técnico no instituto que ele fundou, o Instituto Ímpar de Brasília, e fui professor suplente dos cursos, de algumas disciplinas do curso de pós-graduação daquela instituição, alguns cursos de pós-graduação na área de educação e também no curso de formação em psicanálise. Em 2003, eu ingressei no quadro da assessoria parlamentar da Câmara dos Deputados, como assessor do deputado Pastor Reinaldo, do Rio Grande do Sul. Ele era do partido PTB, presidente da Igreja Quadrangular no Rio Grande do Sul, naquela época, né? E estava ao lado da minha grande amiga, doutora Damares Regina Alves, que foi, naquela época, chefe de gabinete, né? E foi ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos aqui do Brasil, de 2019 até esse ano, de 2022, quando ela pediu licença para concorrer ao cargo de senadora pelo Distrito Federal, tá? Permaneci na Câmara Federal de 2003 a 2007, né, aproximadamente 4 anos, tendo auxiliado grandes lutas políticas, e em especial na regulamentação da psicopedagogia e também da psicanálise. Participei lá dos movimentos contra o ato médico, que previa que todos os demais profissionais só poderiam exercer a sua profissão se tivesse um encaminhamento médico, né? E por mais incrível que pareça, muita gente não sabe disso, mas muitas profissões lutam pela regulamentação, mas o próprio curso, a própria medicina, ela não é regulamentada. A regulamentação da medicina traria à tona o ato médico. Então, se for fazer como tem que ser feito, ninguém mais vai poder, nenhum profissional mais vai poder iniciar um processo de atendimento sem que antes passe por um médico. Então, essa foi uma grande luta, e até hoje a medicina, o médico não tem regulamentação oficial da sua profissão. Tem, é claro, as convenções, ela é reconhecida, né? É uma profissão que é reconhecida, tem os seus conselhos federais, tem os conselhos regionais, assim como diversas outras profissões, mas das 1.500 profissões que existem no Código Brasileiro de Ocupação do Ministério do Trabalho, apenas 40 aproximadamente são regulamentadas. As demais, elas são reconhecidas de forma convencional. E há um entendimento jurídico de que não há necessidade de regulamentar as outras profissões, porque elas não trazem risco. Segundo o parecer jurídico da Câmara Federal, não traz risco de vida, risco grave à população. Tá? Então, por isso que a maioria delas não são regulamentadas, e somente aquelas que envolvem procedimentos invasivos, procedimentos mais específicos, mais técnicos, complexos, é que carecem sim de uma regulamentação para que haja um órgão fiscalizador, uma autarquia fiscalizadora, para poder controlar as ações desses profissionais. Não é o caso, por exemplo, do psicopedagogo ou do psicanalista, que não apresenta qualquer gravidade na atuação desse profissional na área da saúde, no mercado de trabalho, né? Lembrando que psicanálise não é profissão, psicanálise é função.
tá bom? Não existe psicopedagogo a menos que este seja graduado em psicopedagogia. Já existe o curso de graduação reconhecido pelo MEC de 4 anos em psicopedagogia. Este sim será o psicopedagogo. Os demais profissionais que têm especialização, eles são especialistas em psicopedagogia. Tá bom? Então, eu sou teólogo, porque eu formei, eu tenho o curso de graduação em teologia, reconhecido pelo MEC, especialista em psicopedagogia. Ok? Fica aí o esclarecimento. Eu fui, lá na Câmara dos Deputados, eu fui autor intelectual do projeto de lei que proíbe o uso de figuras, símbolos, fotos, imagens, palavras ou qualquer outro tipo de comunicação que evidencie racismo nos livros didáticos, né? E isso foi extremamente bem aceito na época. Se não me falha a memória, o ministro da Educação, Tarso Genro, estive pessoalmente com ele, juntamente com o deputado, que é o autor do projeto de lei, né? Ele que assina, mas eu fui o autor intelectual, tendo, claro, passado pelo crivo e a supervisão da minha chefe de gabinete na época, a doutora Damares Regina Alves, minha chefe, né, lá no gabinete do deputado, e onde a gente atuou assim, com grandes participações de cunho social, pela verdadeira democracia, né? Direito das mulheres, direito da criança, direito dos idosos, direito do índio, da criança indígena, por exemplo, né? Entre outros temas de grande relevância social. Em 2003 eu recebi o título de doutor honoris causa em homilética pela Faculdade Antioquia Internacional. Em 2003 também recebi o reconhecimento de notório saber em educação da Academia Nacional dos Profissionais em Educação de Brasília, das mãos do PhD, Dr. Roberto dos Santos. Em 2003, 2004 fui convidado para compor a diretoria da EGREGE, Associação Brasileira de Medicina Psicossomática do Distrito Federal, Regional do Distrito Federal, como membro fundador, sob a presidência do digníssimo ilustre professor Dr. Luiz Mariano, né, ainda na ativa até essa data, né, que eu estou gravando esse vídeo, onde tive a oportunidade de desenvolver projetos importantes relacionados com a formação clássica do psicanalista, né. De 2004 a 2012, desenvolvi uma grade curricular para estudo das obras de Freud e fui um dos coordenadores e membro do corpo docente do curso de formação livre tripé psicanalítico daquela instituição para o estudo das obras de Freud através da ABM-PDF, tendo participado da capacitação de dezenas de aspirantes a psicanalistas que se tornaram exímios colegas, né? Eu tenho contato com eles, entre eles são juízes, médicos, psicólogos, dentistas, professores, assistentes sociais, filósofos, administradores de empresa, pessoas da área de recurso humano, profissionais das mais diversas áreas com os mais diversos interesses na aplicação da psicanálise, né? E que hoje são eminentes profissionais, autores de livros, são pessoas que a gente tem um carinho, tem um contato aí, conforme vamos dizer assim, a modernidade nos permite, né? Em 2004 eu lancei o meu primeiro livro, Superando o Desânimo, pela editora Nobel, com lançamento no Salão Verde da Câmara dos Deputados. Teve uma edição, uma tiragem, uma primeira edição de 2.000 livros, 2.000 exemplares, saiu assim rapidamente, né? Em 2004 eu já tinha realizado diversas palestras e seminários nas escolas do Distrito Federal, em especial a convite do Ministério da Defesa, no Centro de Desenvolvimento de Sistemas do Exército Brasileiro, além de instituições como a IBC, o Ministério do Trabalho, entre outras instituições particulares de ensino e também de educação. Continuando, em 2005 concluí a minha pós-graduação em Ciências da Religião, como programa do MEC para a composição de professores para o curso de bacharelado em Teologia reconhecido pelo MEC. Sim, eu tinha já o seminário maior em Teologia. O MEC autorizou os teólogos que tivessem seminário maior a fazer uma pós-graduação para serem especialistas, porque naquela época foi reconhecido pelo MEC o primeiro curso de teologia no Brasil. E eu fiz parte de um dos primeiros profissionais capacitados
para ministrar aula num curso de teologia reconhecido pelo MEC. Então o MEC autorizou, porque não tinha professores dessa área com graduação em teologia, porque o que existia de mais alto nesse título era o de seminário maior em teologia. Então o MEC abriu essa possibilidade. Eu fiz então pós-graduação em ciências da religião e depois eu fui fazer o meu bacharelado, né? Fiz a convalidação, a complementação para tirar o meu bacharelado em teologia reconhecido pelo MEC, né? E participei de diversos processos de convalidação de certificados de pastores, padres, teólogos, não é? Que tinham seminário maior e gostariam e queriam naquela época obter o certificado o diploma de graduação em teologia reconhecido pelo MEC. Eu participei da formação e ministração de aulas em várias turmas através do IMPAR e outras instituições parceiras. Em 2005 concluí cursos nas áreas de práticas integrativas e complementares em saúde, como a iridologia, oligoterapia, aromaterapia, a homeopatia. Eu estudava diversos temas nessa área porque eu tinha vontade de entender o meu corpo e saber como que eu poderia me proporcionar uma saúde melhor, como que eu poderia cuidar de mim, da minha mente, do meu corpo, tá? Em 2007 concluí o meu bacharelado em teologia reconhecido pelo MEC. Também em 2007 concluí minha segunda especialização, que foi a pós-graduação em psicopedagogia. Então, a partir daí, eu participei como palestrante em eventos importantes na área de educação, como o primeiro Fórum de Práticas Educativas da Secretaria Municipal de Educação da cidade de Três Lagoas, o Seminário Educacional de Inverno de Rolante, no Rio Grande do Sul, seminário sobre psicanálise dos desenhos em Porto Alegre e em Florianópolis, a convite da Associação Brasileira de Psicopedagogia, seção de Santa Catarina, além de palestras da Universidade Estadual de Franca, em São Paulo, seminário educacional sobre avaliação psicopedagógica nas faculdades integradas Aparício Carvalho, em Porto Velho, Rondônia, participação da educação, do seminário Educação em Biologia, Síndrome de Burnout, na Unimontes de Montes Claros. Fui palestrante na 5ª Semana do Gestor das Faculdades Prismas, em Montes Claros, Minas Gerais, palestrante na Faculdade Uniron de Porto Velho sobre síndrome de burnout e saúde do professor, além de inúmeras palestras, seminários e congressos na área de educação e saúde mental. Boa parte delas estão aí ainda relatadas e noticiadas na internet. Em 2008 a 2010, ingressei no projeto de mestrado institucional em psicanálise pela Escola de Psicanálise do Rio de Janeiro, em convênio com a Associação Brasileira de Medicina Psicossomática do Distrito Federal, coordenação em seminários clínicos com o professor Dr. Gilberto Safra, da USP, nas disciplinas de psicologia dos processos oníricos, mecanismos da formação das neuroses, hereditariedade na formação das neuroses, neurose de angústia, fóbica, pânico, o aparelho psíquico, construção e análises, psicoterapias breves de inspiração psicanalítica, escuta terapêutica, postura terapêutica na prática clínica, psicopatologias psiquiátricas, mais de 100 horas de estudos de casos clínicos, técnicas de atendimento em psicanálise, escolas psicoterápicas, investigação em psicanálise, os pós-freudianos, né, Bion, Melaine Klein, Lacan, Winnicott, sobre também a Ana Freud, a pediatria psicanalítica, entre outros diversos temas que compunham a grade curricular daqueles estudos, e não foram poucos e não foram fáceis. Mas eu concluí em 2010, então, o meu mestrado em psicanálise clínica, com a tese sobre avaliação escolar na perspectiva psicanalítica, onde eu apresentei a validação da aplicação da psicanálise aplicada na leitura do desenho infantil e associada como linguagem do inconsciente. Foi muito bem recebido, por sinal. Em 2009, eu mudei para Montes Claros, em Minas Gerais, para a parceria de coordenação dos cursos de pós-graduação em educação das faculdades Santo Agostinho,
tendo elaborado e coordenado mais de 22 projetos de cursos de especialização em nível lato sensu. Montei mais de 40 turmas de alunos em cursos diversos de especialização, docência do ensino superior, psicopedagogia, transtorno do espectro autista. Fui pioneiro na formação de especialistas em Montes Claros, também aqui em Capelinha, dos primeiros especialistas em transtorno do espectro autista, através desse convênio, tendo capacitado outros mais de 450 alunos pós-graduados e mais de 1.500 outros alunos em cursos de capacitação e qualificação profissional, através da Unicead, escola que fundei em 2009, que chamava-se Unicead. Tá? Ela não existe mais hoje devido à pandemia, eu dei baixa nessa empresa. Ainda tem o site com o nome Unicead, ainda tem algumas coisas com o nome Unicead, porque você não destrói, né? Você não apaga 17 anos de história de escola assim do dia para a noite, né? O sistema tenta, o governo conseguiu acabar com a instituição, com a empresa em si, então dei baixa no CNPJ, porque foi impossível carregar o sistema nas costas, né? 2010, 2012 ingressei no doutorado institucional em psicanálise clínica, também pela Escola de Psicanálise do Rio de Janeiro, em convênio com a BMPDF. Coordenação também em seminários, mesma proposta com o Dr. Gilberto Safra da USP, nas disciplinas de psicopatologias das doenças mentais, mecanismos psíquicos dos fenômenos histéricos, metapsicologia, psicoterapias de inspiração psicanalítica, teoria psicanalítica e psicopatologias, técnicas de atendimento em psicanálise, e eu, entre outras diversas disciplinas, eu concluí o meu doutorado institucional em psicanálise em 2012, tendo apresentado a tese A Psicogênese do Estresse Laboral, Síndrome de Burnout, muito aclamado, muito utilizado aí por diversos acadêmicos e profissionais de diversas áreas. Em 2016, ingressei no curso de Gerontologia pelas Faculdades Claretiano de Belo Horizonte, tendo trancado este curso em 2017 devido ao agravamento da doença da minha mãe, já estava numa fase bem avançada da cirrose dela, e então eu precisei trancar para poder cuidar dela, né? E dediquei ali 6 meses de intensa presença e dedicação em Guarapari. Tá? Em 2017 lancei o livro como organizador, Funções Executivas e Aprendizagem do Autista. Também em 2017 ingressei no curso de formação em terapia Ayurveda pela Associação Brasileira de Ayurveda, com conclusão em 2018, coordenado pelo médico professor Dr. Aderson da Rocha, e o corpo docente nacional e internacional com grandes nomes da medicina tradicional alopática e também da medicina tradicional ayurvédica no Brasil e na Índia. A minha monografia foi sobre o Ayurveda aplicada à síndrome de burnout em professores, onde eu desenvolvi um método de técnicas naturais para tratar como prática integrativa e complementar nos tratamentos da síndrome de burnout, nos tratamentos convencionais. Em 2019, devido à pandemia, fui obrigado a fechar a escola Unicead, não recebi qualquer apoio, qualquer ajuda do governo, nem do governo municipal da cidade de Montes Claros, nem do estadual, nem do federal, não recebi um centavo de ajuda, não recebi nada, só a obrigação de manter a empresa fechada, a escola fechada, sem poder ter alunos, sem ter contato com alunos e sendo obrigado a pagar todas as taxas. Aquilo que não foi pago naquela época foi cobrado posteriormente com um valor normal, como se tivesse acontecido, se a escola tivesse faturando normalmente, né? Um grande absurdo, um grande estupro fiscal que os empresários no Brasil todo passou, cometido pelo governo federal, governo estadual, governo municipal, um grande estupro fiscal da Receita Federal e das secretarias de Fazenda, não só na minha escola, mas em diversas outras escolas. Mais de 2.500 escolas foram fechadas nesse período, sem condições de retornarem. Outras quase 1 milhão de empresas foram fechadas sem qualquer chance de retornar, levando todos esses empresários a uma linha de pobreza, né?
foi uma perda inevitável de todo o patrimônio auferido ao longo de 20 anos de trabalho árduo, sem qualquer ajuda dos governos federal, estadual, municipal. Ao contrário, apesar do Estado, nós conseguimos sobreviver, né, a essa ganância e abusos do sistema brasileiro, do sistema fazendário brasileiro. Fica aqui o meu repúdio, o meu protesto, né, contra isso, agravado pelos erros jurídicos e contábeis, que é motivo de piada até. Um dia eu vou dar risada disso, demonstrando a perversa ira que o sistema brasileiro, né, que o Estado, em todas as suas instâncias e todas as suas esferas, a sua ira que ela tem pelo empreendedor brasileiro e pelas empresas. Eles odeiam a empresa, tá? Eles odeiam. O que eles podem dificultar, eles dificultam. O que você pensar que eles podem dificultar, esqueça abrir empresa, vá fazer concurso público. Se eu tenho um arrependimento na minha vida, foi de não ter feito concurso público e ter querido ser empresário num país como o Brasil. Fica aqui ao meu repúdio a todos os governos, de direita, de esquerda, do centro, a todos eles fica aqui o meu repúdio. Tá? Me tomaram 20 anos de trabalho, fizeram perder todo o meu patrimônio e agora estou recomeçando. Eu mudei aqui para Capelinha, Minas Gerais, custo de vida mais baixo, uma responsabilidade com uma turma de pós-graduação em transtorno do espectro autista, que estava terminando, a última turma nossa. Vim para cá para estar perto, acompanhar os finalmente, a conclusão dessa turma, porque ficaria inviável ficar viajando, né? E vim para cá também por causa dos custos de vida, de sobrevivência, e onde eu ainda consegui manter um curso de formação clássica em psicanálise, agora pelo método EAD, 100% online, né? Onde eu promovo o percurso psicanalítico freudiano do Instituto Chafik-Gibelli, ainda sem CNPJ, porque os trâmites são burocráticos em relação a isso, e também tem uma outra empresa no meu nome, né? E então eu ainda não regularizei, oficializei novamente, até mesmo em função das dificuldades que o sistema tributário impõe a todos nós, né? Esse curso ele tem duração de 2 anos, ele ainda existe. Eu tenho formado exímios psicanalistas com toda essa experiência. Em 2022, esse ano, eu lancei o método AVM, antivírus mental, uma técnica de desbloqueio onde eu reúno informações de tudo aquilo que eu aprendi ao longo desses anos todos, apanhando e aprendendo e dando a volta por cima e virando a própria mesa e buscando assistência médica, psicológica, psiquiátrica e de técnicas integrativas e complementares. Eu juntei essas coisas e eu entendi que a gente não precisa se revirar naquelas mágoas do passado para ter aquelas questões resolvidas. Se você quiser entender, sim, você vai ter que voltar lá e reviver aquilo de novo. Mas se você tiver uma outra disposição mental do acolhimento e da aceitação, esse é o destino de toda e qualquer psicoterapia bem-sucedida. É fazer você aceitar aquilo que aconteceu e que você não pode mudar mais. Então, o método AVM te leva daquele ponto de angústia, de tristeza, de querer entender as coisas e não entendendo e sofrendo, revirando todos aqueles eventos do passado, e tira você desse ponto e te leva a um ponto onde você tem a aceitação, não empurrado pela garganta, mas numa disposição mais conveniente para a nossa saúde mental, para a nossa saúde física, tá certo? Hoje eu também atendo individualmente, supervisão também, supervisão profissional, tanto presencial na Clínica Samuel Jardim, aqui em Capelinha, quanto na modalidade online. Para 2023, eu devo retomar o curso de gerontologia, é um dos meus projetos, se assim eu tiver condições, e também iniciar o curso de graduação em nutrição, para agregar valor às ciências ayurvédicas na educação alimentar e processos de longevidade, saúde e qualidade de vida. Então, como envelhecer com mais saúde? O cerne de todo o trabalho que eu faço, utilizando da psicanálise, utilizando do Ayurveda e, se Deus permitir, vou agregar valor da gerontologia e também do curso
de nutrição. Faça do seu alimento o seu remédio, mas principalmente use a sua inteligência a seu favor. Promova essa reengenharia interior, utilize o método AVM e perceba a grande leveza que você pode ficar, apesar de todos os problemas do dia a dia. Fica aí a minha biografia, a minha história de vida, para aqueles que desejam saber quais as minhas credenciais para eu fazer o que eu faço. Um grande beijo no coração, felicidade e sucesso. Contem comigo. Um abraço.